de palestras 2007 do Secomp, né? Metodologia sob diversos olhares. Hoje mais um novo olhar, né? Cada mês estão sendo realizadas, né? Em base mensal. E já antecipando o que venha pela frente, né? E agora esse é o nosso último encontro do primeiro semestre de 2017, mas temos já a agenda fechada para o resto do ano. O ciclo, né, se dá em um ano, esse ciclo de palestras, e esse da temática, cuja temática é metodologia, ele se estende até novembro. Então nós já temos fechado todo o restante do ciclo. No dia 18, teremos a Mariana Borges, né, doutoranda dos Estados Unidos, da Mineira, está vindo visitar o Brasil e vai então participar do ciclo de palestras abordando a questão do método comparativo histórico, né? Já avisei que no dia anterior ela vai participar do Postdoctoral Talks, abordando o seu tema de tese, que é a clientelismo no sul da Bahia, a partir de uma abordagem etnográfica. Então, na verdade, vão ser 2 dias de discussão metodológica, né, vamos dizer assim. No dia 22 de setembro, teremos os professores Felipe Nunes e Jorge Alexandre, uma espécie de duelo entre o modelo frequentista e bayesiano, né, 2 gerações de professores, né, um da sociologia, outro DCP, mas, obviamente, há um vínculo íntimo aí entre os dois, até porque o Jorge, de certa forma, né, foi responsável por parte da formação do Felipe, então tem uma questão aí geracional. No dia 20 de outubro nós teremos o professor Ricardo Fabrino, vai falar sobre o modelo interpretativo, né, de uma proposta epistemológica, vamos dizer assim, mas a partir de uma abordagem interpretativa. E, por último, no dia 17 de novembro, a Natália Bueno, também foi nossa aluna aqui há anos atrás, na graduação, está hoje fazendo doutorado em Yale, vai falar sobre experimentos. Então, exceto a palestra de hoje, que está ocorrendo na quarta-feira, as demais são todas na sexta-feira, né, as palestras do ciclo. Hoje não deixa de ser uma sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. É feriado. Bom, então são essas as notícias. Então, vocês serão convidados lá pelo Facebook, pelas listas, para essas outras palestras que seguirão. Bom, primeiro, né, agradecer imensamente ao professor Silvio, que abriu exceção, né, no seu sabático, exatamente no momento de afastamento das atividades de docência, administração, dentro da universidade em que atua, né, que é essa mesma aqui, professor do Departamento de Sociologia, aceitou o convite de quebrar, vamos dizer assim, esse protocolo de que no meu sabático eu não boto o pé na UFMG. E aceitou prontamente, né, e ainda nos brindou com um artigo recém-saído do forno. É um paper de trabalho que está aí, e eu acho bacana isso, essa oportunidade de a gente ter acesso, né, e discutir coisas que estão sendo criadas, vamos dizer assim. Bom, a participação do Silvio hoje, assim como do Renan na palestra inaugural, mostra que a ciência política e a sociologia tem muito a ganhar desse intercâmbio, né, em termos de expertise diferentes que nós temos em diferentes áreas da metodologia, né. Eu acho que um dos ganhos, eu acho, desse ciclo é exatamente trazer professores de outros departamentos, mais especificamente da sociologia, como foi o caso, eu e do Renan, para a gente conhecer mais um pouco o que está sendo feito, né, departamento vizinho. O Silvio atendeu o apelo do Secomp, né, de elaborar um título criativo
E eu diria que, né, que os outros perderam, né, porque realmente se superou, né, superou como é que é, as ciladas epistemológicas ou os pequeno número, grandes soluções, com o título O Mundo é um Lenço. O mundo é um lenço basta, né, em termos de poesia. Paradoxos e desafios na modelagem do espaço social. Então, obrigado por ter atendido também essa solicitação. Aí vai uma breve introdução, né? O Silvio, que eu observo faz tempo, né, alguns anos que vem investigando o espaço social, no sentido mais amplo do termo, não tão específico quanto nesse paper, né? Seja na interação com o espaço urbano, quando trabalha com área de risco, mais atrás, né? Seja nos arranjos participativos ou cooperativos, a partir do conceito de capital social, enfim, seja nesses estudos mais recentes, que estão associados à palestra de hoje, que com foco mais na teoria e abordagem das redes sociais e na modelagem do espaço social, né, enquanto tal. Então, acho que não é de hoje, né, que o Silvio vem investindo nessa área e aperfeiçoando enfim, trazendo esse paper com as questões novas, vamos dizer assim, que estão sendo trabalhadas na área. Eu acho que nesse encontro que você sugere, que essa edição sugere, né, de uma tradição fecunda da teoria social, né, que pensa a morfologia, as metamorfoses dos laços sociais, né, a discussão que vem da teoria social do século XIX, mas que vai ser retomada, inclusive no campo da ciência política, né, a discussão da natureza dos laços na modernidade e a sua metamorfose. A gente tem na ciência política Ruckfeld, Moods, Inglehart, Putnam, que estão discutindo essas questões que estão sendo discutidas também na sociologia. Então acho que tem um pouco esse debate de fundo teórico, e de outro lado, né, tem os avanços metodológicos na modelagem do espaço social. Parece que é um certo casamento de uma teoria que já é mais, uma tradição mais forte, não diria mais forte, mas que antecede, né, enfim, que antecede inclusive as próprias disciplinas, né, estão lá na base da criação das disciplinas das ciências sociais. E, de outro lado, esses avanços metodológicos na modelagem do espaço social, né, que também estão presentes só para trazer um pouco para a ciência política, e eu me lembrei dos esforços que são feitos não na modelagem do espaço social, mas na modelagem do espaço cognitivo, ou mental, vamos dizer assim, né, quando se discute na psicologia política organização, processamento de informação, e coisas do tipo. Também tem toda uma tentativa de identificar, de entender esses esquemas, essas redes, mediante as quais a mente organizaria informação no processo de tomada de decisão política, né, a nível de comportamento político. Enfim, o Silvio, então, nesse encontro dessas duas tradições aí, ele está trazendo para a gente, para as ciências sociais no Brasil, né, uma sistematização das contribuições recentes nessa área de estudo, né? Então espero que isso suscite, inclusive, debate, perguntas, enfim, porque de fato é algo que me parece novo, vamos dizer assim, para a gente aqui. Então, muito bem-vindo, né? E mais uma vez, muito obrigado. Sim. Bom, então, gente, boa tarde. Tenho palavras de gratidão para... Posso só fazer uma interrupção? Sim. Eu esqueci de apresentar. Eduardo. Teremos hoje o professor Eduardo, nosso colega do DCP, será o debatedor, vai iniciar o debate, tecendo alguns comentários após a apresentação. Desculpa. Sim. Não, então, sou muito grato pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com os colegas do Departamento de Ciência Política, do Departamento de Excelência, certo? Que todos emulamos em muitas de suas iniciativas. Me estão escutando bem? Beleza. E, bom, assim que fui convidado pelo Mário, pelo professor Manuel, eu não duvidei um minuto e coincidiu minha vinda, e aqui estamos. Sou grato ao colega Eduardo, recém-contratado aqui no departamento, por ter
disponibilizados para ler o paper, etc. Ele já me prometeu que eu vou bater forte, então eu quero... Quer apanhar? Quero apanhar. Então, gente, rapidamente, eu espero não ultrapassar uns 40 minutos como máximo, quero ser certo, mas também não atropelar um pouco as colocações. Eu enviei aí o texto, vocês tiveram tempo de ver. Então, de onde nasce essa tentativa de amarrar um monte de coisas? Fundamentalmente da experiência de trabalho. Então, eu estou, ao longo deste semestre, como professor convidado no CEM, no Centro de Estudos das Metrópoles em São Paulo, do SEBRAP, vinculado ao Departamento de Ciência Política. E então, óbvio, quem estuda o mundo urbano e as metrópoles, então nós temos hoje no mundo das técnicas de análise de dados como que duas grandes modas. Uma está os Big Data, ou seja, puxar informação em grande escala do mundo online. E por outro lado, temos o mundo da cartografia, ou seja, hoje se fazem mapas como ninguém podia pensar que se faziam mapas quando temos satélites, sabe? Desde que temos satélites. Então, hoje o dado é um dado georreferenciado para tudo, certo? Então, tanto que eles têm um projeto lá, Mário, muito ambicioso com uma turma lá da Inglaterra, que é um projeto internacional, para compilar informação sobre comportamento eleitoral georreferenciado em todos os países. Então, já, por onde vai o assunto, me entenderam? E então, quando eles me abrem esses computadores com telas gigantes e projetam esses mapas, certo? De Londres, não? Londres e os distritos eleitorais londrinos, com todos os detalhes, você fica babando aí, certo? Então, por trás disso, certo? Há muita expertise, mas ainda assim eu fico com um pé atrás. Então, um pouco o que eu trago na colocação, quais são essas dúvidas, quais seriam essas misunderstandings, essas confusões que eu acho que nos coloca, por um lado, a moda das redes, o Big Data, e a questão da cartografia, para entendermos o que eu chamo espaço social, certo? Então, por isso, o título, Como modelar o espaço social. Então, vamos primeiro fazer algumas colocações prévias. Eu vou começar aqui por uma, não sei se isso é uma piadinha. Uma vez havia um padeiro, certo, numa cidade, que colocou na porta da padaria a seguinte frase, certo? Esta é a melhor padaria do mundo. Aqui temos um padeiro profissional, Gustavo Espadeiro, certo? E um concorrente vizinho viu o cartaz e disse, não, essa não é a melhor padaria do mundo. E foi e colocou outro cartaz que disse, certo? Esta é a melhor, em seu próprio negócio, esta é a melhor padaria desta rua. E matou, a rua mata o mundo, não? Escutei essa piada, digo, perfeito, a experiência do espaço social está sujeita a esse tipo de problema, certo? Ou seja, como é vivenciado o espaço social e com que escala cada um representa o espaço social, certo? Que é a melhor padaria do mundo para um, e outro dizendo, senhor, essa é a minha padaria é a melhor padaria desta rua. Então, esta rua mata o mundo. Então, esses são os fenômenos da globalização, certo? O global e o local, etc. Então, como é que nós mexemos com esse tipo de problema? Então, óbvio que aí temos o que eu chamaria uma percepção, uma vivência do espaço onde moramos, certo? Um acha que é o melhor padeiro do mundo e o outro acha que é o melhor padeiro da rua, do bairro. Então, a percepção e a vivência do espaço é diferente, beleza? A minha fala bebe de muitas fontes e eu sou, devedor de muitas leituras. E há um artigo que eu recomendo muito, esse artigo, Como modelar uma instituição. Ou seja, nós sociólogos e cientistas políticos estamos chamados a ser institucionólogos, certo? Depois os economistas se meteram com as instituições porque seus modelos não eram modelos muito interessantes. Então tiveram que incorporar as instituições no pensamento econômico. Então virou um neoinstitucionalismo e hoje em dia há neoinstitucionalismo para tudo. Mas de fato nunca a sociologia se afastou desde Parsons, certo, de que o assunto, certo, o problema central da sociologia é entender o processo de institucionalização, que não é outra coisa que a ordem social. Como se construi ordem social. Só que estes dois professores, Harrison White, que é o pai dos networkers americanos, de todos os que fazem análise de redes, e este professor, lástima que está aí
não sei como tirar isso aí, John Moore, um professor da UCLA em Santa Bárbara. Eles escreveram esse artigo para começar a repensar todo o pensamento sociológico na forma como eram entendidas, como são entendidas e modeladas, o que chamaríamos de instituições. E então aqui aparece um pensamento relacional, propriamente dito. Então, uma instituição é uma forma de costurar diversos níveis de realidade para que o mundo social seja um mundo estável. Então, se você costura dimensões da realidade em escalas diferentes, por um lado, micro, meso e macro, certo? Mas você também tem que costurar dimensões da praxis humana, da ação humana, umas que são materiais e outras que são simbólicas. O mundo institucional é uma forma de fazer esse linkage, certo? Uma instituição amarra isso. E além disso, então, na teorização clássica, as instituições elas têm que fazer também um link entre o estrutural e o que é agêntico, propriamente dito. A ação e a estrutura. E então, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu digo, a minha colocação, de certa forma, se inspira nessa intuição de que nós temos que pensar o mundo institucional, e agora vou falar do espaço social, em termos de linkage ou relações, como amarrar dimensões da vida social que aparentemente tendem a ser oposições, dualidades. Então eles dizem, uma instituição, nessa figura que está aí na direita, uma instituição é fundamentalmente um conjunto de dualidades, umas dentro das outras, nésticas, certo? O que eles chamam, que estaremos mais no mundo, digamos, na escala do self, eles não falam de indivíduo, a pessoa, e a pessoa é mente e corpo, certo? Na escala do grupal, a história do grupo, as narrativas do grupo e a sua rede, as suas interações. E no nível do campo mais amplo, o que eles chamam no field, chamaríamos o campo burdosiano, teríamos os que eles chamam as retóricas e propriamente a organização social. Para aterrissar isso, se eu penso o Congresso Nacional como instituição, certo? O Congresso Nacional é uma forma de costurar e amarrar um monte de dimensões, certo, do processo decisório de um país, por exemplo. Certo? Então, envolve dimensões do simbólico, envolve dimensões da interação, do material, envolve retóricas, identidades, estilos, e, em últimas, é uma forma, certo, de manter, em certa forma, digamos, coeso o mundo social. E eu acrescentaria, qual é o espaço do Congresso Nacional? Ele está só em Brasília, onde estão os senadores e os deputados? Qual é a escala espacial do Congresso Nacional? Então, aí, as instituições elas têm um espaço. Então, como nós entendemos o espaço de uma instituição, chamada Congresso Nacional, em tempos da Lava Jato, por exemplo. Então tem um problema da representação política. Então, a ideia da representação, em último, o que faz é uma ponte na escala espacial, certo? Então, há um representado lá no norte e há um representante em outro lugar. Mas a instituição tem o poder de fazer de costurar isso, de costurar escalas de um tipo de espaço. Bom, essa é uma colocação. Outra leitura da qual eu sou, em certa forma, devedor, não sei se vocês lembram quando Anthony Giddens estava um pouco mais de moda, as pessoas deixaram de ler Anthony Giddens, e Anthony Giddens publicou umas palestras que foram traduzidas ao português como As Consequências da Modernidade, lá nos anos 90. E lá Anthony Giddens puxa um fio, como todo grande sociólogo, ele tem uma versão do que é o processo de modernização social. Cada um enfatiza uma dimensão. Max Weber, a racionalização, Durkheim, as formas de solidariedade, Parsons, a fluidez do mundo social pela profissionalização. E Giddens diz, se há algo que define a modernização, ou as sociedades que deixam de ser sociedades tradicionais e são sociedades modernas, é que fundamentalmente o espaço e o tempo da vida social é transformado radicalmente. Então, o tempo e espaço de uma sociedade dita tradicional, entre aspas, primitiva, obviamente não é o tempo e espaço de uma sociedade em processo de modernização. E resumindo aí, que seria o tempo e espaço de uma sociedade tradicional? É um tempo mítico, eternitas,
ou provavelmente é o tempo e o espaço do senso comum, até certo ponto, o aqui e agora. As coisas acontecem aqui e agora, ou acontecem em um tempo mítico de repetição, certo? O grupo está em seus rituais constantemente, certo? Fazendo memória da origem e, portanto, não haveria uma espécie de tempo linear. Isso é uma representação do mundo, uma vivência do mundo de uma sociedade tradicional. Os antropólogos sabem muito mais que nós disso. Mas Giddens diz que isso que faz a modernização, ela desencaixa, ele diz, aí os mecanismos de desencaixe do tempo e do espaço nas sociedades modernas. Certo? Então, o que são esses mecanismos de desencaixe fundamentalmente? A mensuração do tempo pelos relógios, cronometrar o tempo. Então, o que é o capitalismo, senão fundamentalmente um sistema de produção onde o tempo vale ouro? Há uma metrologia do tempo em função do sistema produtivo e do trabalho humano. Então, você tem que criar formas de aferir o tempo. Isto não é o tempo da física, por enquanto, não, ainda que poderíamos especular. O espaço igual, diz Giddens, os grandes impérios europeus tiveram uma ferramenta poderosa na cartografia. Por isso eu coloco esse mapa aí da América do Sul, que eu encontrei lá no Mr. Google, de 1554, atribuído a um tal Diego Gutiérrez. Então, o século das navegações portuguesas, espanholas, etc., na expansão para a América, precisava de uma representação do mundo. E a cartografia foi um avanço fundamental, porque te entregava uma representação, certo? Uma representação em um plano de um território, de um espaço, etc. Então, a cartografia foi uma ferramenta fundamental do processo de expansão colonial. E Giddens analisa também como forma de desencaixe do tempo mítico e do tempo do senso comum, curiosamente, as formas de pagamento mercantil. O exemplo mais claro é o seguinte: eu posso entregar um cheque pós-fechado, pós-datado, não? Faço uma transação hoje para que essa transação amanhã seja efetivada. Então, o tempo dos negócios é um tempo, certo, que tem esse tipo de pulos. Então, os desencaixes de Giddens, os mecanismos de desencaixe, são fundamentalmente uma experiência típica do processo de modernização. É sugestivo a análise e eu quis fazer esse vínculo. Bom, o que eu estou entendendo por espaço social? Então, para mim, quando falamos de espaço social, eu estou falando, pelo menos, em três camadas. Uma é o espaço da localização geográfica, onde eu situo as pessoas, certo? E a tradição cartográfica situa os seres humanos, as atividades humanas. Então, isso é um diálogo com a geografia, certo? O espaço geográfico. Há uma segunda dimensão do espaço que eu chamo espaço fenomenológico, que é o espaço vivido, o do padeiro, da pessoa que está vinculada identitariamente a um lugar, e isso fundamentalmente se coloca em um discurso, certo? Em narrativas. De onde é você? Eu sou brasileiro, eu sou colombiano. E que é este país? Então você começa a falar de uma identidade, e essa vivência, fenomenologia que eu estou, a palavra vem do filósofo Edmund Husserl, não? E o que eu citei lá no paper é fundamentalmente uma análise fenomenológica de um trabalho de um fenomenologista, ou fenomenólogo francês, Maurice Merleau-Ponty, que escreveu a fenomenologia da percepção. Então, como se faz uma análise da experiência corporal, de como o corpo humano, o sujeito da percepção corporal vivencia o espaço. E resumindo a história, certo? Quem organiza nossa percepção do espaço não é essa geometria tal e como ela pensa nos geômetras cartesianos, os matemáticos. Quem organiza o espaço é essa percepção corporal. Aí hay toda uma discussão de se existe uma matemática pura descolada da corporeidade ou não. Mas isso seria para um seminário com os professores do departamento de filosofia. Mas o que eu estou fundamentalmente dizendo aí é que, em últimas, dado que não há experiência do espaço, se não é uma experiência corporal, porque nós somos anjos, então o espaço vivenciado é um espaço que se coloca em palavras. E quando eu coloco em palavras minha experiência do espaço, então eu estou desatando um monte de elementos discursivos. Estou desatando narrativas e fundamentalmente estarei desatando pela narração, pelo discurso, formas identitárias.
eu habito o espaço, certo? É um processo misterioso de habitar o espaço. É qual? É que eu chego, digamos, eu chego como aluno a Belo Horizonte, tomo em aluguel um quarto, e depois de 6 meses esse quarto tem meu jeito. Eu habito o espaço, eu acomodando esse espaço. É meu espaço. Falando de uma experiência mais íntima, individual. Mas coletivamente nós temos representações que se colocam fundamentalmente no discurso. Por isso eu coloquei aí um texto. É fundamentalmente uma experiência discursiva identitária. E depois tem o que eu chamo o espaço interacional, que é fundamentalmente a forma como nós vivimos o espaço em termos de interações e trocas. Provavelmente não, com certeza que a experiência fenomenológica, ela tem íncita ao dentro a interação, só que eu estou fazendo um pouco essa distinção para poder chegar um pouco a colocar o que eu chamo de maus entendidos, certo? E cada, digamos, camada do que eu chamo o espaço, ela é captada por ferramentas diferentes. Certo? Se nós vamos lá na geografia, no espaço geográfico, então nós temos as ferramentas clássicas desde que existe a geometria que a gente aprende na escola, certo? A geometria euclidiana, que é uma geometria sobre, fundamentalmente, as propriedades do espaço em termos de pontos, linhas, certo? Depois aparece a cartografia como um grande avanço na representação do espaço geográfico como localização. Porque que essa cartografia? Fundamentalmente a tentativa, certo, de representar bidimensionalmente um espaço curvo, que é nosso planeta, certo? Então aparecem um monte de problemas. Eu não sou geógrafo nem técnico, mas aparecem os problemas da projeção cartográfica. Então você tem que representar em 2 dimensões algo que é de 3. Então aí começa um monte de distorções. Esse problema você tem em alguns análises multivariadas. Acho que é a análise ortogonal, quando você plota em duas, faz essa rotação de 90 graus, você está fazendo algo como uma projeção cartográfica. Você está trasladando algo que é de mais de 2 dimensões em 2. Simplesmente como para temperar aqui. É o espaço fenomenológico, e aí então cada, digamos, dimensão do espaço ao longo da história e nas ciências tem ferramentas de modelagem próprias, ok? O discurso humano, hoje nós temos, e John Moore, o professor esse cuja foto coloquei antes, já está falando de que há uma hermenêutica computacional. O sea, que estamos conseguindo construir algoritmos, que não é o Atlas T, não é nada de Atlas T, são algoritmos que fundamentalmente conseguem reduzir um discurso a palavras geradoras de sentido num discurso. E é bastante confiável. Eu vi isso numa tese de doutorado e não acreditava. Então, nós podemos pegar um acervo discursivo, que é um texto, e tem que prepará-lo, obviamente, você tem que fazer uma preparação, excluir certos termos que podem arrumar algum tipo de confusão ou ambiguidade, mas você vai deixar fundamentalmente substantivos, verbos e adjetivos, certo? E o algoritmo começa a mostrar quais são os verbos e substantivos geradores pela frequência com que eles aparecem e pela família semântica das palavras. É impressionante. Eu tenho certas dúvidas de até onde nós conseguimos fazer hermenêutica dessa forma, interpretação textual ou interpretação discursiva. Mas poderíamos dizer que esse é um tipo de modelagem do discurso onde se expressa o espaço vivido. E já vamos ao espaço interacional propriamente dito. Então aí aparece a teoria de grafos. Eu agora vou me referir a isso com certo detalhe, e análise de redes. Então, eu antecipo já. A primeira confusão é não chamar a teoria de grafos e as redes de mapas. Eles não são mapas em estricto sentido. E vou tentar explicar por quê. Então, uma rede não é um mapa. Hoje todo mundo diz mapear. Mapear e mapear. Uma coisa é fazer uma representação cartográfica da localização. Então eu posso construir um mapa satelital, onde um ponto representa, não sei, 1 metro quadrado, certo? Mas isso é uma representação cartográfica que não tem nada a ver com a teoria de grafos, ok? E o problema é ver a correspondência entre uma e outra. Esse é o grande problema. E vamos então, porque é que, antecipando já, qual é a grande confusão? Então,
grafos não são mapas porque há um braço da matemática que começou no século XVIII com um matemático holandês, eu não sou matemático por formação, Leonardo Euler, que no século XVIII colocou um problema, chamado o famoso problema das 7 pontes de Königsberg. Königsberg é essa cidade, hoje é a Holanda, mas isso era a Prússia, onde nasceu, morreu, viveu o filósofo Immanuel Kant, que era tão regrado Kant que não havia relógio na cidade, ou pelo menos as pessoas sabiam que hora era porque Kant tinha a mesma rotina todos os dias. Um pouco anedota da filosofia. Então, Königsberg tinha uma ilha e atravessada por um rio, por uns córregos aí, e havia 7 pontes. E o matemático diz, certo? Será possível que nós façamos um percurso atravessando as 7 pontes sem repetir nenhum trânsito por uma das pontes? Esses problemas típicos para um curso de matemática na escola. Eu voltaria a começar um curso de matemática e soltar aos meninos. Eu lembro dos cursos de matemática, lembro tanto. Tem um livrinho de matemática, inclusive, O Homem que Calculava, vocês conhecem? Não. Mas que não era, eu pensava que era um árabe, é um matemático carioca ou não? É um brasileiro. Então é um probleminha tipo Malbatã, certo? Então, me lembro tanto de um problema, ou seja, você tem que transportar, aí um rio, certo? Você tem uma barca, você tem que transportar uma cabra, um repolo, e uma alface e um tigre. E aí uma única barca. Então, quanto recorrido você deve fazer para que, certo? Ninguém coma ninguém. E esse problema tem solução. É como você comenta. Então, esse é isso. Ou seja, como fazer esse percurso sem repetir? Então, Euler, com esse problema, inaugurou algo que se chama na geometria a topologia. Então, os grafos são representações topológicas. Então, é uma representação do espaço, mas não é o espaço de distâncias. Então, para ter uma primeira ideia de como se resolve isso, eu tenho que, digamos, Euler intuiu que nós poderíamos fazer uma nova representação sobre um mapa. Lembram? O que eu coloquei antes foi um mapa. Isso é um mapa cartográfico. Mas sobre esse mapa cartográfico, eu ploto o problema topológico desta forma. Transformo as pontes em arcos, que são as linhas, e os fragmentos de terra em nós, para poder entender, para poder montar o percurso. Entenderam? Para poder montar os percursos. Então, entenda que o mapa não é um grafo. O grafo é uma representação topológica de uns nós que se relacionam através de uns arcos. E essa representação, digamos, de um sistema de fluxos ou caminhos possíveis. Mas não tem nada a ver, então, as propriedades de um grafo com distâncias em sentido geométrico. Então, não é exato falar que a teoria, digamos, que quando você tem uma representação de uma rede num grafo, você tem um mapa, não tem mapa. Você tem uma topologia que é diferente. Então, é que o problema é encontrar, e esse braço da matemática, que se chama, ou da geometria, que é a topologia, certo? Ele foi, digamos, sendo desenvolvido e, obviamente, foram descobertas suas propriedades formais. Então, a solução aí qual é? Não tem solução. O problema de Euler não tem solução. Não tem como não passar 2 vezes por uma ponte. Depois isso foi demonstrado formalmente no século XX. Porque tem que haver como máximo 2 nós com grau nodal ímpar. Para que não exista repetição na passagem pelos, certo? Certo? Até os fragmentos de terra são os nós, os pontos, e as pontes se transformaram em estes arcos. E então a topologia permite fazer estas curvas, mas eu não estou traindo nada, é simplesmente uma representação abstraída para entender um problema, que é um problema de circuitos, de fluxos. Eu já vi, eu tive que começar a fazer umas leituras aí, eu vi que na geografia espacial começaram a aplicar redes, análise de redes, a fazer uma certa topologia. Mas depois vamos ver um pouco qual é a diferença que há. Gente, isso está mais ou menos claro? Então, aqui quando nós temos um grafo, nós temos uma topologia que fundamentalmente o que expressa são umas relações, certo? Entre pontos.
para entender outros problemas como fluxos ou problemas como circuitos deste tipo. Beleza? E aí não tem nada, digamos, a medida desta curva ou da reta, se eu estico, não, é irrelevante. Então, aí não estamos fazendo, então, medidas de áreas, nem essas coisas, nem estimando distâncias, por enquanto. Vamos lá, então aqui está o craque da história, este professor húngaro, matemático húngaro Denis Koenig, em 1936 publicou e sistematizou a teoria de grafos ou a topologia, não? A teoria de grafos finitos e infinitos. E então aí construiu teoremas e começou a explicar, certo, por que os teoremas conseguiam resolver esse tipo de problemas. Então, é mais uma questão anedótica. Eu comecei a dar uma lida aí num trecho importante do livro. Bom, ok. Então, por que é útil um grafo? Aí vamos lá. Na minha avaliação, um grafo é útil porque um grafo me permite descobrir isomorfismos. Isomorfismos são o quê? Se eu tenho aqui uma tríade, cada N aqui seriam 3 nós. Actores, que podem ser pessoas, empresas, etc. Mas no nível triádico e dado que há relações que, neste caso, estão orientadas, eu tenho figuras tipo que chamo de isomorfismos porque são a mesma forma, independentemente de como se chame o nó. Me estão entendendo? Eu posso mudar o nome do nó, a notação N sub 1, N sub 2, trocá-lo de lugar, mas se mantém a forma. Então, a matemática ajuda, em últimas, na ciência e nas ciências humanas, porque fundamentalmente é uma ferramenta para fazer boas abstrações. E a topologia nos ajuda porque fundamentalmente nos permite identificar isomorfismos dentro de uma rede. Essa é a questão. Dentro de uma mesma rede. Então eu posso encontrar todos os isomorfismos de uma tríade. E a partir dessas estruturas formais, digamos, dessas propriedades formais de que temos os mesmos isomorfismos, é que então eu posso levar isso a algum tipo de estimação probabilística. Porque eu sempre vou estar mensurando as mesmas coisas, me estão entendendo? E aqui eu tenho que discordar com algumas pessoas que quando você formula um problema assim, então ainda tem sociólogo perguntando se um modelo matemático que você está aplicando, se ele sai do contexto social. Nenhum modelo formal sai do contexto social, gente. O que sim tem que ser, digamos, onde o modelo tem que se ajustar-se é ao dado, mas o contexto social, a etnografia, não me entrega modelos matemáticos. E aí teríamos a eterna briga entre o qualitativo e o quantitativo. Mas a mim me cobram, então, que eu formulo um modelinho de modelos P-estrela, então, que tem isso a ver com o contexto social, se descola do contexto. Pois que se descole, não há problema. O importante é que eu tenha uma modelagem adequada ao dado relacional. Aí onde eu tenho que ser coerente. E que seja claro. Ok? Que outros isomorfismos temos aqui? Estes são mais cabeludos. Por quê? Porque eu não só encontro isomorfismos em termos dos nós, como posso encontrar isomorfismos. Eu tenho aqui, este é o capítulo 13 do manual de Wasserman, Faust, álgebras relacionais. Eu tenho 2 grafos geradores, T e U. Então eu posso fazer álgebras relacionais porque eu posso multiplicar as matrizes. Por trás disso hay uma matriz. Então as matrizes admitem operações. Então eu posso, em termos, captar se há em termos das relações, se há algum tipo de isomorfismo entre este grafo e este grafo para que me dê um grafo TU. Então, digamos, do produto deste por isto, sai isto, gente. E isso aplicaram o professor White e os matemáticos começaram a aplicar o sistema de parentesco. Começaram a estudar sistemas de parentesco em termos de álgebras relacionais. Bom, então isso chama Koenig um homeomorfismo. Por quê? Porque um isomorfismo, ou seja, se trata de captar da existência de certas relações entre 2 redes, por exemplo. Desde que sejam as mesmas observações.
Então, eu tenho um multiplexo. O multiplexo é que eu tenho uma observação em uma organização, certo? As relações de amizade, e aqui tenho as relações de colaboração técnica. Então, se eu tenho, para os mesmos nós dessa organização, duas relações, eu posso estimar até onde uma rede incide na formação da outra, por exemplo. Todo vem das propriedades formais dos grafos, que não tem nada a ver com mapas, são grafos, são topologia. E aí, enfim, a gente pode entrar na Wikipedia e vai ver como, então, a geometria topológica é uma coisa fantástica. Certo? Porque você pode transformar uma figura em outra sem fazer nenhum tipo de corte. Essa é a propriedade da topologia. Bom, alguns paradoxos, então, por que se derivam o que eu chamo paradoxos? Más que paradoxos, porque un paradoxo en estricto sentido es como algo sin solución, yo diría como questões contraintuitivas, que surgem da modelagem do espaço social pela via da teoria de grafos. Acompanham? Então, a primeira questão paradoxal é o problema dos pequenos mundos, daí o mundo é um lenço, certo? Então, já faz muito tempo, desde os anos 60, os sociómetros começaram a perguntar-se: ok, a distância topológica entre seres humanos, qual pode ser? Não a distância espacial geográfica. A que distância topológica estão duas pessoas selecionadas aleatoriamente dentro de um universo, do tamanho desse país que se chama Donald Trublândia, não? Estados Unidos. A que distância topológica estão duas pessoas desconhecidas? Então, este é o famoso artigo de Milgram, Stanley Milgram, aquele pesquisador psicólogo social, certo? Que ficou famoso não tanto por este aporte em sociometria, quanto porque ele pesquisou como seres humanos do comum, seres humanos na Alemanha nazista podiam ser obedientes às piores ordens e atrocidades. Milgram era um psicólogo social. Então eles fazem um experimento, isso foi um trabalho experimental, onde selecionaram um indivíduo alvo lá em Boston e criaram 3 grupos de controle e deram uma tarefa para cada grupo de enviar. Nessa época não havia internet, sino que se enviava pelo correio. Olha o lance dos caras. Tinha que enviar pelo correio um dossiê, um pacote para um desconhecido. Então estava proibido que buscassem na guia telefônica, sino simplesmente pediam para a pessoa. A tarefa era: pense entre seus conhecidos quem poderia conhecer essa pessoa, da qual simplesmente lhe estavam dando um nome e seu ofício. Então me dizem, uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores de São Paulo e se chama João não sei o que. Então você encaminhava pelo correio para alguém conhecido que você achava que poderia conhecer essa pessoa. E em cada envio havia uma lista para que não voltasse. Então, e cada um ia se registrando para que não voltasse. Então, dessa forma, eles conseguiam fundamentalmente construir cadeias de entrega, certo, do pacote, via o correio postal normal, certo? Então foram selecionados 3 grupos, uns residentes no próprio Boston, ou seja, geograficamente da mesma cidade, outros longe no centro dos Estados Unidos, em Nebraska, e havia outro grupo no centro dos Estados Unidos, em Nebraska, que tinha mais ou menos o mesmo perfil profissional do alvo. Então, o desenho do trabalho é fantástico, porque os caras buscaram controlar a distância da localização geográfica e, ao mesmo tempo, construíram um critério de proximidade sociológico que era o ofício, para estimar a distância topológica. E daí saiu o famoso trabalho dos 5 graus de distância, que hoje é comercial de TV, não? Estamos a 5 graus de distância. Bom, eles encontraram que mais ou menos, em média, com algumas distinções, os que moravam em Boston, a distância topológica era de 4,2, os que estavam lá em Nebraska era de 6, só que em média dava 5, mais ou menos. E eu não lembro exatamente, mas a conclusão, ela, digamos, a estimação tem, digamos, se sustenta probabilisticamente, ainda que fosse pequena. Então, começaram, digamos, a ciência social a estimar distâncias em sentido topológico. Ok? Então, o mundo é um lenço, por quê? Porque eu estou longe e perto das pessoas ao mesmo tempo. Então, a minha mãe mora a 5.000 quilômetros, ou meu irmão mora a 5.000 a 3.000 milhas de aqui, mas ele topologicamente está do lado meu, parentesco, me entenderam? Então, essa é um pouco, certo,
a quebra do senso comum. Em termos topológicos, o mundo é muito menor do que nós imaginamos. Agora, isso como se explica? Entonces, como continuaron con la brincada, o sea, pensando, ¿por qué sería eso? O sea, ¿por qué a distancia topológica es relativamente curta? Entonces, ya más o menos se descubrió esto. Entonces, si nos comparamos este grafo, que es un... lástima, yo no conseguí tirar eso. Esto es un grafo de Bernoulli, o sea, aquí a distribución do grau nodal, que es un número de relaciones, es igual para todos los nodos. También lo que parece un diamantinho, todo es regular, ¿no? Todo el mundo tiene las mismas relaciones. Es como si entonces aconteciesen las relaciones con equiprobabilidades de 50 y 50. Obvio que un mundo social no es así, ¿cierto? Porque si no supomos que las personas están haciendo amizades, jugando una moneda ao ar, ¿no? Cara o coroa, ¿no? Y si la moneda no está viciada, entonces todo el mundo va a tener la misma relación. Mas lo que se descubre es que acontece así. Entonces aquí vamos a comenzar a tener una serie de fenómenos como a clusterización. ¿Están viendo? Hay tríades, pequeños clústeres. Todo el mundo embolado con todo el mundo. Es como un tecido de pequeños clústeres. Só que Batsky y Strogatz, estos matemáticos que publicaron en el año 98 en la revista Nature un archivo, construyeron un modelo donde dice, si nos alteramos aleatoriamente alguno de estos lazos del modelo de Bernoulli, como aquí, a distancia media no grafo cae dramaticamente. Entonces, provavelmente o mundo humano tem essa distância topológica tão pequena é porque há uma forte clusterização e sobreposição nas relações humanas. E há alguns indivíduos, algumas pessoas fazendo a ponte entre esses clusters. Então, é um fenômeno de clusters com pontes, para que dê esse tipo de... Então, por aí é que vai a tentativa de explicação. Me acompanham? Essa é a questão. Outro paradoxo, ou questão contraintuitiva, Mark Granovetter, não? A força dos laços fracos. Que é isso que faz Granovetter fundamentalmente, gente? Mark Granovetter nos está ensinando a que a sociologia é um saber cumulativo, sim, e não é um mero saber hermenêutico. Não é uma ciência historiográfica, que só interpreta os textos do passado. E nesse lado, Merton estava certo. Porque a força dos laços fracos não é mais que um mecanismo específico para entender a construção da coesão social. Então, o mundo não é mais coisa porque as pessoas se amem mais. Falso. Não prediquem o amor. O mundo de pessoas que se amam demais é um mundo de panelinhas que se fragmentam. Que se fecham os laços. Esse é o contraintuitivo de Granovetter. Então, você precisa sempre de uma ponte, de um mediador nos conflitos. Então, o mundo de laços fortes é um mundo... seria um mundo muito fragmentado. Essa intuição de Granovetter é fantástica. A mim isso me parece fantástico. E olha só, estes são os dados que eu construí. Eu tenho uma organização e construí uma pergunta sociométrica para entender como se controlavam uns aos outros. Estes são produtores, estes são agricultores que estavam tentando construir uma associação para produzirem juntos, mas óbvio que controle social é fundamental para submeter o free rider, o comportamento oportunista, e entender cooperação. Eu montei lá um questionário, imitando lá um professor, e esse aparece nas relações de controle. Então, aqui, cada nó é algo de controle, ele é controlado e ao mesmo tempo ele é uma alavanca de controle para outro. Quando eu ploto, bom, aqui que aparece, que esse mundo... é um mundo mais ou menos polarizado, não? Aqui há um cluster, e aqui parece que há outro. E aqui há uma franja, certo? Mais ou menos, que faz a ponte. Quando eu ploto a frequência, porque obviamente eu podia plotar a frequência com que alguém era indicado como alavanca de controle sobre o outro, eu chamo isso aqui uma proximidade da força dos laços. Então, uma pessoa é muito indicada como alavanca de controle, então eu digo, essa pessoa está sendo percebida como um controlador forte, digamos. Então, quando eu ploto a frequência, olha só como aparece. A força dos laços, aqui e aqui. E, curiosamente, o fosso é só de laço fraco. Eu tenho que levar isso ao modelo para que o modelo me carimbe a intuição. Senão,
mas por enquanto, faz sentido ou não faz sentido? Então, o que mantém coeso o mundo social em termos do meso e do macro é que sempre há pontes. Se junta o pequeno mundo à força dos laços fracos. O que mais? Que hora é? Já estou terminando. Outra questão é, hoje que temos dados em internet, etc., nós temos dois mundos, o mundo online e o mundo offline. O mundo online e o mundo offline, em termos de redes, colocou uma distinção fundamental. Eu aqui tenho um mapa. Esse é um mapa que eu tomei lá no site da Itaipu Nacional, que é um mapa da interconexão elétrica e transmissão de energia do Brasil. Tá? Estas são redes, certo? Fios que transportam energia elétrica, certo? Então, aqui hay um mapa e sobre esse mapa há uma estrutura reticular que são redes de transmissão de energia. A geografia e o IBGE têm muita informação cartográfica, o que eles chamam de logística nacional. Só que estes mapas e estas redes explotadas sobre esses mapas são redes com escala. Isso está em Barabasi, o matemático Barabasi, que é muito conhecido. Então, há dois grandes tipos, agora sim, digamos, de estruturas reticulares. Umas com escala e outras sem escala. Internet é um mundo de relações ou de redes onde não há escala. Eu envio uma mensagem para o Mário desde meu computador sem passar necessariamente por você. Então, essa propriedade faz uma baita diferença em termos, certo, do que pode ser medido das dinâmicas e do que acontece realmente no mundo das relações online. E que é isso que descobre Barabasi? Que, obviamente, a internet é uma rede que chamam livre de escalas, onde há muitos nós com poucos arcos. E poucos nós com muitas relações. O que seria uma espécie de site que é muito visitado. E que são os que atacam os hackers. Os hackers buscam, obviamente, esses hubs, certo? Então, a rede com escala e a rede sem escala, por quê? Porque aqui, fundamentalmente, estamos obrigados, o sea, se eu envio energia de Itaipu para São Paulo, essa energia tem que passar por uma subestação em Curitiba, ou por aqui, não sei por onde, e necessariamente por aí. Eu não posso enviar energia diretamente. Então, é uma forma. A rede de caminhos é outra, certo? Okay. Bom. Esse é o mundo online e offline. Que outra questão paradoxal ou contraintuitiva há? A análise topológica das interações humanas nos permite quebrar a velha ideia da representação das organizações em termos meramente descritivos ou a priorísticos, como organograma. A organização em termos das trocas e das interações é muito diferente de uma organização tal como está representada em um organograma. O poder formal não corresponde ao poder real que emerge das interações. Eu aqui plotei, para essa era a representação da mesma organização de produtores agrícolas que eu tinha lá, eles se representavam assim seu organograma. Certo? Havia uma assembleia, mas havia um comitê onde havia um presidente, certo? Que era um comitê que executava, estavam os associados, havia um controle fiscal, blá blá blá. Mas quando eu busco como era que circulava a informação útil na organização para tomar decisões, quem buscava quem, aparecia o poder formal do presidente da associação, mas aparecia, e aqui aplicando um algoritmo que me permite captar o que se chamam os brokers na rede, os que realmente são os pontos que desconectam a rede, aparecem outros pontos importantes, mas este como um contrapoder. Então, em uma organização, o poder formal não corresponde ao poder necessariamente que emerge. Então, aí teríamos que o velho conceito da função social, ou seja, há funções que não estão predefinidas na cabeça do sociólogo, sino que o mundo se estrutura e constitui funções a partir do processo de troca, ou das interações. São o conceito de função emergente. E já simplesmente para... Vejam só aqui, o professor John Moore, com um aluno, eu peguei isso na internet, eu já revisei esse artigo, mas não lembro dos detalhes. Pegaram a teoria do poder de Michel Foucault e a operacionalizaram dessa forma. Pegaram a teoria do poder de... Então, aqueles que falam contra Michel Foucault,
Aqueles que opõem a Foucault, certo? Dos métodos quantitativos, isso não está em oposição. O que falta é criatividade e formação para nós. O que fizeram eles aí? 1878. Fizeram um censo das organizações que em Nova York faziam vários tipos de trabalho de internação das pessoas. Em manicômios, hospitais, cárceis, orfanatos, internatos, de todo tipo. Buscaram informação secundária historiográfica do que faziam as organizações. Fizeram todo um trabalho de análise textual para construir umas categorias de como as organizações se autodefiniam. O tipo de clientes ou de pessoas que eram internadas. Fizeram um monte de processamento da informação para chegar a encontrar se havia uma espécie de clusterização de tipos de organizações que se enquadravam em um modelo analítico. E todo a partir de dados de rede. E a teoria quem é Michel Foucault. Porque o cara, John Moore, está buscando podemos sim fazer uma sociologia da cultura que apele a este tipo de metodologias. Está entendendo? É só como para... Eu vou deixar por aí e vamos começar então a conversar. Depois eu vou trazer aqui um exemplo de um trabalho de um colega de vocês, de Antônio Carlos Ribeiro, que ele fez um estudo, vou simplesmente vou antecipá-lo, mas não é. Antônio pesquisou com dados de rede uma iniciativa do Sistema 1 que chama Jorge, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, certo? Se chama Fóruns de Combate à Corrupção. Isso está pipocando pelo Brasil afora. Então, o Sistema U está constituindo fóruns e sinergias por estados, e há fóruns de combate à corrupção em todos, praticamente, os estados do Brasil. Então, há troca de informações, trabalho conjunto entre Polícia Federal, Tribunal de Contas, Procuradoria, Ministério Público Federal. E Antônio conseguiu mostrar, fazer uma análise de como, em últimas, digamos, quais são as dinâmicas de trocas, que tipo de lideranças, sobre quais temáticas, enfim, conseguiu fazer uma análise topológica desse sistema, do processo, diríamos, quase que de difusão dos focos em termos de uma rede. Vamos deixar para aí. Obrigado. Então, boa tarde, né, a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao Mário pela oportunidade e ao Silvio pela gentileza, né, pela palestra brilhante aqui, pelo texto, né, que muito me alegrou poder ler, né. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, eu acho que o título do Silvio expressa, né, ou a criatividade que está por trás do título, se expressa ao longo do texto, né, e nos trabalhos do Silvio, né. Eu acho que a cada um desses grafos que eles nos brindam aqui com é um esforço de criatividade, né, de nos mostrar por meio, né, de uma expressão visual, né, o modo como relações se dão, né, como atores se relacionam, como que essas relações são fortes ou fracas, né, de acordo com o que nós vimos ali. Então queria parabenizar bastante, né, porque eu acho que esse esforço de criatividade é permanente no trabalho de vocês, nessa construção dos grafos, né, e da expressão de uma outra linguagem, né, expressão por meio de uma outra linguagem de determinados processos, né, e relações, né. Então, eu queria, Silvio, muito rapidamente, assim, começar o debate, na verdade, né? Então, dirigindo a você algumas perguntas que me ficaram aqui, né? Logo no início, você recorre lá ao Milton Santos, né? O nosso caro geógrafo brasileiro, e eu acho muito interessante, né, para definir o espaço, né? Você vai ao Milton Santos para definir o espaço, né? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, né? O Milton Santos tem um conceito também muito interessante, que a política de assistência social se apropriou dele, que é o conceito de território usado, né? Quer dizer, o Milton Santos vai falar o seguinte: o território
ele não é simplesmente o espaço geográfico, né? Mas ele é o resultado dos usos que se faz dele, né? Por isso que a política de assistência social acabou tomando essa noção, né? E aí eu queria te provocar, a partir dessa noção do território usado, né? Se essa noção do território usado não te permitiria mostrar interconexões entre as multidimensões do espaço, né? Que você coloca para nós, sobretudo a 1 e a 3, né? Quer dizer, é essa ideia do modo como nós usamos o espaço, né? Que está expressa lá no conceito do Newton, né? Que nos colocaria, né? Ou que nos chamaria atenção para o fato de haver relações entre aquelas múltiplas dimensões que você colocou ali para nós, né? E aí, a pergunta que me ficou mais fortemente do seu texto, Silvia, é o seguinte, né? Quais seriam os ganhos ou as vantagens de se modelar o espaço social? Né? Porque o que você está nos mostrando são estratégias diferentes, né, de se modelar o espaço, né? E aí, uma segunda pergunta, né? Enquanto analistas da realidade social, o que é que nós avançamos, né, sabendo ou conseguindo ou tendo estratégias de se modelar o espaço social, né? Quer dizer, quais são os ganhos que nós teríamos nesse processo, né? Por outro lado, né, quando você passa a fazer uma análise da terceira dimensão, né, e vai falar mais especificamente dos grafos, né, eu fiquei com a seguinte questão, né? Qual que seria a diferença entre essa ação de modelar, né, e, por outro lado, a apresentação de uma rede por meio de grafos? Quer dizer, qual que é a diferença entre essas duas dimensões? Né? Me parece que são coisas distintas. O que seria modelar o espaço social? E o que seria, por outro lado, apresentar uma rede, né, por meio de um grafo? Quer dizer, há uma diferença entre essas duas dimensões. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Qual que seria essa dimensão entre essas duas estratégias, digamos assim, né? Buscar modelar o espaço social, por um lado, e, por outro, descrever, né, as relações por meio de um grafo, né, uma rede. Sim. E uma outra questão também que me ficou, quando você deu o exemplo lá da mãe, né, a mãe que, né, para falar da distância topológica, eu falei, gente, que brilhante, né? Eu acho que esses exemplos, se eles aparecessem em algumas outras figuras, sobretudo a 4 e a 5, né, se tivesse, será que tem como a gente pensar em algum exemplo, né, que traria para o leitor comum, digamos assim, né, como é que se dariam aquelas relações, né, provocando mesmo. Eu acho que o exemplo elucida para a gente de uma forma muito diferente o que seria aquela figura, né? Então, também seria essa a questão. Então, fico por aqui, te agradeço, né, novamente, agradeço ao Mário. Valeu, Eduardo, pela leitura e bom. Então vamos começar pela terceira pergunta, certo? Entonces, la pregunta es, en últimas, ¿qué significa modelar en ciencia? Es una pregunta básica de un curso de introducción al método científico. Pregunta, ¿certo? Sí. Entonces, ¿qué significa modelar en ciencia? Hay un archivo que yo leí hace mucho tiempo y que quiero volver a leer de no sé si es un lógico inglés, Max Black. Yo leí eso lá estudiando filosofía. Se llama sobre modelos, o qué son modelos en ciencia. Hay un parágrafo ahí donde yo digo, es que nos tenemos que entender que el positivismo, eso que nos llamamos el conocimiento positivista, habría como dos tipos de positivismo. Un positivismo medio dogmático y un positivismo esclarecido. Entonces, el positivismo dogmático, ¿cuál es? Essa ideia de que nós, sujeitos humanos, podemos representar o mundo tal qual é.
Eso no es más, digamos, que una especie de teología o de metafísica, en última. Ese es un positivismo que ainda tem um dogmatismo, de certa forma, metafísico. O que faz a ciência é construir modelos de como acho eu que é essa realidade. Eu tenho uma representação e submeto essa representação a um teste. E aí é onde entra, em últimas, toda a matemática ou a teoria de probabilidades. Meus modelos são aproximações probabilísticas ao mundo. Então, os modelos, o que fica em pé essa realidade, o que se coloca na lata do lixo é o modelo. Estão entendendo? Então, o modelo é uma aproximação, é um postulado, um tipo... Que é isso que faz quando Max Weber diz há tipos puros na construção de conceitos sociológicos, certo? Não é mais que ele postula como é a realidade em estado puro, mas eu tenho que ir a confrontar o tipo puro, ainda que Max Weber diz, eu não consigo, digamos... Ou seja, o tipo puro weberiano, ele não se rejeita probabilisticamente, me entendeu? Mas quando você tem um modelo, certo, de como, em últimas, eu conseguiria explicar o comportamento eleitoral, certo? E coloco isso em uma equação, a equação é fundamentalmente a expressão matemática de um como, da representação que eu tenho da realidade e que eu vou submeter ao texto. Então, daí vem uma questão que é essa, certo? Ou seja, a ciência hoje, fundamentalmente, então, as equações que nós aprendemos nos cursos de estatística, as equações, as regressões lineares, hierárquicas, inclusive as equações que modelam os dados de rede, não são mais que a expressão matemática para submeter a teste uma representação que eu tenho de como acho eu que é o mundo. Me está entendendo? Mas ninguém aspira aqui a ter a representação exata do mundo ou a representação fiel da realidade. E o grafo não é mais que o lado visível de uma equação, ou de uma matriz, neste caso. Então, a grande vantagem dos grafos, ou pelo menos de qualquer, em última, de qualquer representação visual de um dado matemático, é que, obviamente, temos a vantagem de ver as coisas. Então, se eu construir um grafo, certo, de dispersão, é que é simplesmente a expressão visual do que está contido, certo, na correlação. Entendeu? O lado visível. E a vantagem dele é o que realmente ajuda, não? A visualização. Então, eu não sei se fui claro. Por exemplo, modelar. Então, o filósofo Kel Black diz, quando um arquiteto constrói uma maquete do que é um prédio, isso é uma modelagem do que é o prédio, mas não é o prédio. É uma representação simplificada e aproximada do que será o prédio. Hoje já não se fazem mais maquetes porque todo se faz por computador. Ou quando você então modela e começa a simular como é o mundo, então estamos em um nível de sofisticação, certo? Do comportamento de agentes e essas coisas, mas isso não é mais que uma representação aproximada. Então, a ciência hoje procede fundamentalmente por aproximação e rejeito. Território, Milton Santos, etc. Em geografia, eles distinguem entre o espaço geográfico dado e o espaço apropriado pelos seres humanos e transformado pela ação humana. Então, aí várias. Uma coisa seria a paisagem na geografia humana e outra é a cultura. Então, a cultura é a intervenção humana sobre o mundo e sobre o landscape, a paisagem. Aí vem um conceito que é muito importante que bate com a ciência política, porque, e isso acho que vem dos geógrafos franceses, quando eles falam de território, reservam a palavra território a uma qualificação específica da apropriação do espaço geográfico, em termos de propriedade de um grupo. O território do Brasil é o território do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro vai defender se a Argentina invade o território brasileiro. Está entendendo? Sim. Então, a territorialidade é uma relação de apropriação. E se esse território do Estado brasileiro admite a propriedade privada, então haverá uns fazendeiros que desmatam para que ele seja, me está entendendo? Essa forma de apropriação e os tipos de apropriação do espaço geográfico.
Então aí entramos em lo que seria a dimensão política, de a quem pertence o território do Brasil, à nação, mas dentro dessa pertença do território brasileiro à nação, você tem formas de apropriação particulares. Umas são as dos índios, que reclamam seu território ancestral, e outras são as dos colonos na Amazônia. E então começam os conflitos e as coisas. Para definir um pouco que, pelo que eu tenho lido, território na geografia humana e na geografia política, o território é, digamos, a qualificação de pertença, de apropriação do espaço geográfico a um grupo ou a um indivíduo, estamos falando de propriedade privada. E, obviamente, quem diz território, nesse sentido, vai falar de instituições, porque você tem que institucionalizar a apropriação. Vocês estão vendo que, em últimas, as instituições têm espaço. Ou seja, a propriedade privada é uma instituição, porque nos apropriamos da terra. Nós podemos apropriar do território, ou seja, do espaço. Bom, eu citei a Milton Santos porque, em últimas, me pareceu que essa definição de Milton Santos era uma típica definição que tinha vários elementos. Eu não problematizei essa citação que está aí. Certo? Eu comecei a ler a Milton Santos e, bom, é um grande pensador, um grande geógrafo brasileiro, um homem negro que foi estudar a Paris, coisa rara entre os intelectuais brasileiros, não? E uma referência mundial. Então, Milton Santos tem estudos sobre o que significa o espaço no mundo global, certo? Sim. Mas ele fundamentalmente vai falar disso, a forma de apropriação, experiências vividas, a forma como a tecnologia incide no território. Mas eu responderia por aí, território é fundamentalmente espaço geográfico em termos de propriedade, seja coletiva ou seja, fundamentalmente, é um predicamento de instituições políticas. Porque, digamos, você fala do Senado brasileiro, não há Senado brasileiro se não há território. Não existiria o Brasil. E aí território porque é uma história, me entendeu? Aí não podemos deixar de pensar as instituições políticas em Estado. Qual outro ponto havia? Acho que faltava... Tamanho. Mas o exemplo das figuras, né? Se teria alguns exemplos mais específicos para ilustrar as figuras 4 e 5. Eu estou falando das figuras de modo geral, mas eu dei o exemplo da 4 e da 5, mas poderiam ser outros. Bom, fundamentalmente eu queria insistir nisso, certo? A ideia é fundamentalmente insistir que grafos eles não expressam distâncias geométricas, eles expressam distâncias topológicas. Eu acredito que se vocês me acompanham nisso, pronto. Obrigado. Eu estou achando agora mesmo sobre um caso que aconteceu mais ou menos 5 anos atrás nos Estados Unidos, que o Departamento de Estado fez um concurso para jovens campeões de jogos de Xbox, tudo isso, para conduzir aviões e tal. Qual é o propósito disso? O propósito é que os campeões e tal pegaram trabalhos com o departamento para conduzir drones. Para conduzir drones? Sim, drones. Então, de Texas, conduziam os drones em Afeganistão, em Iraque e tudo, para lançar as bombas lá. Então, em um mundo nesse contexto, em onde um cara se colocou um casco e tal, vive uma realidade totalmente diferente. Você falou precisamente da mãe. É possível, essa pessoa tem contato todo o tempo com uma situação geográfica totalmente diferente onde fica essa pessoa. Como se pode construir, então, essa nova realidade? Você fala de uma coisa aí online, ou offline, né? Offline ou online. Sim, então, como se pode construir essa nova realidade? Essas novas coisas. Mas a ver se entendi, então. Os caras estão simulando situações de guerra. Exato. E dirigindo drones em situações de simulação. Não só de simulação. Lançam. A distância. Sim, lançam e saem. Nesse contexto. E saem depois de 12 horas de trabalho, e outro cara chega e trabalha com o exército americano. Então é isso, esse relacionamento agora. Que você pode já estar em qualquer lugar do mundo. Como você construi esse novo espaço então agora? Com esse tipo de relacionamento.
já está tão global, que qualquer pessoa pode já ter esse relacionamento global. Enfim, aí é onde, digamos, insistiríamos no poder que tem a tecnologia realmente de transformar o espaço geográfico no globo, na mão, certo? Então, por procedimentos tecnológicos, eu posso estar em tempo real, certo? Monitorando o que está acontecendo no Catar, com um satélite, fundamentalmente por esse tipo de dispositivos tecnológicos. Então, essa é uma forma, digamos, de um espaço que muitos chamam em geografia o espaço homogêneo, o espaço, certo? Unidimensional, o espaço dos mercados, o espaço, certo? Onde se perdem as identidades do local. Mas, ao mesmo tempo, há dinâmicas na própria globalização de afirmação do local. Eu vou falar um pouco em termos de como um economista francês, que faz economia de territórios, diz que não podemos pensar que o capitalismo, ou a dinâmica econômica capitalista, ou militar, ou o que seja, apaga as identidades territoriais e trabalha em uma espécie de espaço geográfico homogêneo. Certo? Simplesmente trabalhava por coordenadas, certo? Latitude, longitude, um satélite e instrumentalizar isso. Mas o economista diz, beleza, então não podemos pensar que os processos tecnológicos e econômicos são fundamentalmente formas de homogeneização do espaço geográfico. Mas, ao mesmo tempo, a própria atividade humana, econômica da apropriação, ela pode agregar valor econômico por especificação e afirmação do local. Quando você faz, por exemplo, turismo ecológico, quando você vende seu produto com um selo de origem, o champanhe francês, o queijo de Minas. Então, esses processos econômicos, eles também estão sujeitos a uma espécie de recuperação do localismo, do identitário do espaço vivido. E você agrega valor por especificação e não por especialização. Bernard Pequer. Então, se eu planto, que você está estudando que é cana de biocombustíveis, não? Sim. Então, eu pego um território aqui em Minas, certo? Os fazendeiros, municípios, propriedade privada, e planta cana-de-açúcar e acaba então com florestas e acaba com lavouras de agricultura familiar, etc., e uniformiza o território. Especializa o território. Especializou o território. Então, essa é uma agregação de valor por especialização territorial. Então, eu transformei esse território ou esse espaço geográfico em um território, certo? Para produzir matéria-prima para uma cadeia agroindustrial. Mas, se ao lado disso alguém descobre, não, é que aqui descobrimos uma cidade dos índios guaraníes que estava enterrada aí e não vamos destruí-la. Vamos parar de plantar, então vamos tirar, desenterrar isso, e apareceu aqui então, certo? Um elemento que não estava previsto e vamos conservá-lo, e então criamos um santuário de peregrinação turístico-ecológica à cidade essa escondida. Nós temos uma lógica diferente, me está entendendo? Então, o global e o local, na economia, opera um pouco com... Eu tenho que invocar um pouco esse exemplo, certo? Então, você está trabalhando com especialização de territórios, com cadeias produtivas que especializam territorialmente e agregam valor especializando. E exploram fazendo isso, com os efeitos ecológicos, etc. Jorge, mais alguém tem? Fazer uma pergunta, alguma colocação? Ok, Jorge. A minha pergunta é sobre essa questão que você trouxe do Granovetti no final, de laços fracos. A gente sabe que nessa área de discussão sobre capital social e tal, você teria duas hipóteses concorrentes aí, que seria a Granovetti da força do laços fracos e a de Kuhlman, do social project, do fechamento social e tal. Seria um oposto porque para Kuhlman uma rede densa é que é mais eficaz, para o Granovetti uma rede mais escassa seria mais eficaz. Acho que o conceito de buracos estruturais vai na mesma direção de Granovetti. Só que, com base em vários tipos de fontes de dados, né, tanto de pesquisa etnográfica quanto de pesquisa observacional, de análise de modelo de regressão, inclusive análise que eu mesmo já fiz, eu vou dar dois exemplos de situações nas quais o aumento, por exemplo, da densidade moral da família, que era o que, por exemplo, como estava muito interessado,
ele estava muito interessado nessa questão da sociologia da educação, da discussão do fechamento social, se dá ao mesmo tempo em que aumentam os laços fracos. Por exemplo, quando uma família se converte ao protestantismo, os pais, somente o homem, né? Ela deixa de ser cachaceiro e tal e vira evangélico. Né? A densidade moral da família tende a aumentar. Ele começa a se preocupar mais com os filhos e tal. E, ao mesmo tempo, os laços fracos deles se multiplicam e se fortalecem muito através da igreja. Um outro exemplo que a gente observou em pesquisa, uma pesquisa que eu participei, é o Bolsa Família. O Bolsa Família tende a elevar a densidade moral da família. Somente as mães passam a dedicar mais tempo aos seus filhos. Ao mesmo tempo, o Bolsa Família aumenta os laços também, porque essas mães, em função das condicionalidades e tal, elas passam a frequentar mais a escola, o posto de saúde e tal. Então, são situações em que laços fracos e laços fortes se desenvolvem juntos. Ou seja, então essas hipóteses opostas de Coleman e Termovet, você uma vez até me passou um livro que tem um capítulo de Burke onde ele tenta modelar isso de forma coerente, só que eu confesso que não entendi bem. Então por isso que eu estou me perguntando se há exemplos, se há evidências de análise de rede de modelações que mostraram o desenvolvimento de laços fracos e laços fortes de forma concomitante. Posso? Sim. Não, me veio uma questão aqui, que é essa relação entre pensar o espaço social, né, nesse modelo, principalmente de rede, que seria algo que estaria na lógica dos avanços metodológicos, vamos dizer assim, instituto metodológico, mas a sua associação subjacente com teorias sociais. Né? Porque, por exemplo, eu me lembro um caso aqui no estudo de comportamento político, principalmente o Huckfeld, né? Que vai pensar a questão da sobrevivência da discordância na política, e vai trabalhar com uma modelagem de redes e vai entender que os laços que se dão nessa definição, no processo de decisão política, nas interações que se dão entre os indivíduos, são laços basicamente não estruturados. Ou seja, tem uma teoria social subjacente na modelagem já. Não estruturados. Não estruturados, quer dizer, não tem uma estrutura. Essa discussão que está por trás da ideia de laços fracos com algo que organizaria a sociedade moderna em oposição a laços fortes, como algo predominante em sociedades tradicionais. Né? No limite, você não tem mais estrutura, e o que você tem são estruturas ad hoc, que são construídas a cada interação. Né? Então, você não tem mais uma teoria social clássica, por exemplo, que pensava o voto na década de 40 a partir de pequenos grupos que pressionavam os seus membros a pensarem de forma mais conformista. Ou seja, se entendi, digamos, a decisão em relação com o voto talvez seja muito mais influenciável por contactos esporádicos, certo? É um pouco isso. E não por grupo... Sim, mas há uma teoria social subjacente de que a natureza dos contatos que se dão no mundo, né, no mundo da política, no mundo contemporâneo, não são mais os contatos, não são da mesma natureza que eram os contatos, por exemplo, na década de 40 e 50, quando se pensava o voto pela primeira vez de forma mais sistemática. Mas a minha pergunta é se essa reflexão, quer dizer, até que ponto pensar, modelar as relações sociais, seja pelos exemplos que o Jorge deu ou por esses que eu estou trazendo, se trata de lançar mão de uma metodologia isenta, neutra de teoria social, ou ela traz embutida, né? Eu suponho que tem um debate aí, eu queria que você trouxesse um pouco desse debate associado à metodologia, que a gente, né, quais são os pressupostos, os pontos de partida muito bom. E associados a essa busca, esse campo metodológico. Por isso que eu meio complementei a pergunta do Jorge, porque eu acho que tem a ver um pouco Excelente. com duas perguntas. Acho que o Pedro queria complementar também. Uma pergunta, Manda ver. Eu não conheço a teoria dos grafos e na verdade, não vi muitas pesquisas que empregam essa metodologia. Mas me ocorreu aqui, eu fico pensando se ela possibilita pesquisas longitudinais, assim. Certo. Porque, e aí a gente tem GIFs, né? Tipo assim, registrando os grafos
mudando, né? Eu não sei como é que seria isso. Não, já Mas, existem modelos onde você faz observações um tempo ou dois, mas desde que, é o que eu conheço, desde que você seja um painel, certo? São os mesmos agentes mudando suas formas de relações ao longo do tempo. Então aí uma modelagem já bem interessante sobre como é que se criam ou se destruem laços e uma série de supostos de comportamento racional para fazer isso, certo? Porque você tem que incorporar no modelo em que as pessoas estão agindo com alguma racionalidade. O modelo Siena, de Tom Snyder. Mas existe já. A brincadeira já começou e isso não vai parar. A análise longitudinal. Você quer responder isso? Não, então eu quero... Você quer juntar mais? Não, para não... Bom, legal a tua colocação é do Jorge. Então, o Granovetter, lá em um artigo sobre ação econômica, certo? E o problema da embeddedness, ele diz não há metodologia, digamos, não existe, pelo menos no caso que ele chama a sociologia de... Porque para Granovetter, que são estos grafos de interações? Ele chama isso causas próximas. Ou seja, o mundo de interação é uma estrutura, mas não é essa estrutura no sentido que podia pensar que nós lemos quando lemos a Levi-Strauss, por exemplo. É um sistema de normas rígidos que impõem o parentesco e tal. Mas nossas interações são formas estruturadas, ainda que não tão rígidas, onde há irregularidades, sim, e ele chama isso de uma nova causalidade de proximidade, ou seja, até onde meu comportamento está sendo condicionado, certo, pelas redes de contatos que eu tenho. E nesse sentido, então ele diz, não há, desde esse ponto de vista, método ou técnica e análise metodológico neutro, teoricamente. Qual é essa teoria que está por trás? É fundamentalmente uma teoria, certo, de que, o que diz Harrison White, de que o que importa para a ciência social é a explicação do processo social. Esse juntado longitudinal. Como, daí o título do livro de Harrison White, Identidade e Controle, como emergem formações sociais. Então, de alguma forma, o chifre que estão tentando pegar, o boi que estão tentando pegar pelo chifre, Harrison White e os outros, é explicar o surgimento de instituições ou formações sociais. E então, como emerge, digamos, e aí um trabalho fantástico de John Page, um historiador de Chicago. Ele é historiador, então ele vai ao século XVI e XVII, faz pesquisa historiográfica com redes, e diz como surgiram os bancos na Itália renascentista e na Holanda. Quais foram os mecanismos sociológicos do processo social que permitiram o surgimento de um novo tipo de instituição econômica como eram os bancos? É um trabalho que ele publicou, ou que lançou melhor, na SOMBEL, que é o Summit dos Networkers, na Alemanha. Então, como surgem determinadas instituições ou formações sociais. Então, eu volto nesse sentido, o laço fraco, que é o laço fraco, como eu entendo em Granovetter. O laço fraco não é necessariamente um encontro casual. O laço fraco é o stand-by de suas relações. Você tem um mundo relacional, tem demônio um monte de gente com a qual você não se frequenta, mas em um momento dado, e não por casualidade, você se ativa. Então, por isso, do ponto de vista de redes, são tão importantes as relações diretas, imediatas, ativas, como as relações indiretas e as relações latentes, em stand-by. Então, não sei se isso, de alguma forma, digamos, se isso faz sentido, obviamente, nos detalhes da teorização que vocês fazem e com as quais vocês trabalham para explicar comportamento eleitoral. Ou seja, até onde, digamos, uma decisão... Tem um trabalho de Delia Baldassarre, eu não li ainda, escrito coautorado com Peter Birman, onde eles estão construindo uns modelos, fizeram uma simulação computacional da influenciabilidade de umas pessoas sobre outras em matéria ideológica.
Então ele diz, você pode ser um moderado em um processo social e terminar polarizado, radicalizado. E quem define isso? Não é que você tenha uma ideologia na cabeça, o próprio processo social. É um processo de difusão. De Elia Baldassar. Então, provavelmente, digamos, a polarização no mundo social, nós não temos que pensar que as ideologias já estão cristalizadas na cabeça das pessoas, e muito menos no mundo da internet. Os processos são os que polarizam e aceleram as clivagens, de certa forma. E muitas pessoas que não têm posições tomadas, que não entram em um debate político com posições muito claras, terminam radicalizadas. E aí entra um monte, imagina, infinitas variáveis, não? Informação, capacidade de processamento, análises, afetos, etc. Mas ele diz, não devemos pressupor que o mundo social, ou pelo menos repensar as ideologias, como costras cognitivas na cabeça das pessoas. Então pode ter um monte de pesquisa tentando entender os processos de difusão via mídia social, de Twitter, etc., em últimas, como isso termina influenciando e por que algo se torna uma tendência. E sobre isso estão os que analisam Big Data tentando entender o processo, certo? Por que algo vira tendência, em que tipo de pessoas, como, aí onde está, entende? Porque hoje, fundamentalmente, o comportamento político e a representação política está aqui. Está nessa camada online, mundo online. Então, provavelmente, isso são teorias para estágios civilizatórios diferentes. E, Jorge, então, eu acho que há eu não tenho a plena resposta, mas acredito que uma distinção ajuda a evitar confusões. Há duas formas de entendermos o capital social. Uma, como o indivíduo tira vantagem desse plexo de relações. E outra, como os indivíduos cooperam e se relacionam para resolver problemas comuns. Então, a hipótese de Coleman, da densidade, é muito mais invocada na ideia da ação coletiva. Estou citando aqui a Elinor Ostrom, certo? Enquanto que a ideia instrumental é muito mais o conceito de buraco estrutural de Bohr. Então, eu concordo com você que provavelmente nós não devemos colocar em disjuntiva laços fracos e laços fortes. Isso não é uma coisa ou a outra. É que o laço forte cohesiona determinado tipo de interações, a família, o grupo de amigos. Mas o que diz Granovetter em sua hipótese é que se o mundo só fosse, digamos, um mundo construído sobre laços fortes, haveria uma excessiva fechamento de clusters em si próprios. Porque ele não tinha necessariamente na cabeça um caso de como afeta uma política pública, o Bolsa Família, a densidade moral dos beneficiários, no caso da família, certo? Mas, de qualquer forma, é interessante saber, então, que uma intervenção de uma política pública coesiona a família e, ao mesmo tempo, permite a coesão macro da vida social, porque coloca em contato, entrega meios para que as pessoas ampliem seu mundo relacional. Então, um pouco a hipótese dos laços fracos de Granovetter, eu acredito que Granovetter não diz. O mundo, provavelmente ele diz lá no artigo 73, o mundo social, ele, digamos, a passagem do micro, ou dos pequenos grupos, ao mundo meso, necessariamente será por laços pontes que não são laços fortes. Entendeu? Então, eu acredito que não é uma coisa ou a outra. Pesquisa empírica, trabalhando laços fracos, curiosamente, eu tenho buscado e não é fácil encontrar, operacionalizar a ideia do laço fraco para entender processos de ação coletiva. Nós estamos aí com uma brincadeira com os dados que construímos aqui em Belo Horizonte, em nível de lideranças comunitárias de dois setores aqui populares, e temos uma proxy de laços fortes. Vamos ver o que dá. E até onde, digamos, a coesão para a ação coletiva tem a ver mais com laços fortes ou com laços fracos, ou o quê? Mas, curiosamente, eu não, digamos, seria que buscar mais. Não tenho assim à mão uma pesquisa que tenha, digamos, modelado a ação coletiva, incorporando simultaneamente densidade, buraco estrutural e força dos laços. Isso é um problema cabeludo. Fazer a empiria da coisa não é fácil. Por que não é fácil, Jorge? Porque quando você monta redes, você sempre tem que ter uma variável, digamos, se você vai modelar a ação coletiva, você tem que ter uma variável resposta de qual é o produto da ação coletiva.
As pessoas cooperaram para quê? Então, qual foi o produto? Então, encontrar essa variável de resposta não sempre é fácil nos processos de cooperação. E por isso eu acredito que é uma dificuldade. Não sei se fui claro mais. Ok, Aline, aqui depois eu vejo. Vai. Eu queria uma pergunta mais básica. Sim. Eu entendo que as redes elas são uma forma de representação e talvez até descritiva de uma observação empírica. Sim. Eu queria entender melhor a relação entre as redes e o modelo explicativo, porque as redes elas podem ser uma parte do seu modelo explicativo, mas não é o modelo. A rede não é o modelo. Claro, exatamente, digamos, o grafo, estamos falando do grafo, a representação visual das interações, certo? Eles há um momento, de certa forma, prévio à modelagem matemática. Então, vai ser fundamentalmente a equação exponencial randômica, ou, certo? Ou outra que você faça, a que te vai permitir estimar a probabilidade com a qual se construem certo tipo de relações, certo? Dentro do grafo, me está entendendo? Então, você vai depois tentar construir uma modelagem que se ajuste ao que o grafo representa, me está entendendo? Em termos de tentar explicar o surgimento desse mundo relacional. Então, o que fazem fundamentalmente os modelos já entendidos na forma mais pura ou matemática ou formal é tentar encontrar, certo, os mecanismos explicativos que deram origem a isso que você observou como uma rede. Então, foi um mutualismo. As pessoas agem nessa rede por relações de mutualidade. Extransitividade são ciclos de trocas. E aí teríamos que entrar já na parte técnica de quais são os isomorfismos próprios que nos dão uma ideia de como é que surge um mundo de relações. ¿Me está entendendo? E tentar explicar a emergência da rede. E aí é onde avança a pesquisa. Não sei se fui... Não? No começo da sua fala, você separou nas modas atuais entre a representatividade e a cartografia, né? Porque, de certa forma, quando você vai fazer leituras de rede via redes sociais, que são leituras de viabilidade, né? Pega os grandes dados das redes sociais, Facebook, Twitter... Da mídia social. E mídias sociais, e que acabam também chegando a gráfica. Sim, claro. E aí eu queria te perguntar se quando você faz essa diferenciação, está implícito no seu entendimento diferenças que esses dois jeitos de você chegar às relações, seja via mídias dados, a big data de mídias sociais, que levam a construção de gráficos. E essa leitura que eu acho que é mais sociológica, em termos de construir modelos de relações. Ah, tá. Que chega a gráficos também, porque eu entendo, eu estou imaginando que no seu entendimento tem diferenças importantes e que são beleza. Importantes para criticar algumas leituras que têm sido feitas, enfim, algumas conclusões que se chegam muito rapidamente em relação ao que está expresso ali nas mídias sociais. E só para complementar, eu entendo essa análise via redes como uma tentativa de entender isso que está falando, né? De como é que você estabelece relações. E uma preocupação relacional muito forte. E, ao mesmo tempo, boa parte das teorias que a gente trabalham os atores como atores com preferências estabelecidas. Estabelecida, dada. Preferências dadas. E aí eu acho que o olhar relacional justamente vai, de alguma forma, se preocupar com atores que têm possibilidade de usar indivíduos. Então, vamos começar pelo final. Então, do ponto de vista de uma sociologia de processos estruturados, ou seja, onde o sistema é auto-organizado, certo? Harrison White diz, ele tem uma tese dura, ele diz, a teoria da escolha racional já deu que ia dar nas ciências humanas. Isso é uma minha esgotada. Certo? O individualismo metodológico e tal, isso não vai para lugar nenhum. Porque o desafio é fundamentalmente explicar a formação das preferências no mundo social. E então, eu posso sim pensar que a racionalidade continua a existir,
Eu posso afirmar ainda que há indivíduos racionais, ainda que White não fala de indivíduos, fala de identidades. Certo? Mas ele diz, em última, temos que pensar que esses agentes são agentes multi-agenda. E que o que determina a agenda racional é o contexto social. Então, eu sou como, racionalmente, eu tenho muitas agendas, depende dos contextos onde eu esteja, me está entendendo? No mundo acadêmico, no mundo familiar, até dos círculos sociais. Então, minhas escolhas e meus planos de ação, meu cálculo de utilidade, ele vai ser moldado pelo contexto. Então, é um forte contextualismo. Vocês que estão interessados em questões de comportamento político, nós teríamos que ver, então, quais são os contextos, em últimas, onde, certo, se modelam melhor, ou as preferências de escolha política são afetadas, me entenderam? Onde? É cotidiano, por épocas, em que espaços, em que círculos sociais se modelam, de certa forma, se formam as preferências. Ou onde há mais chance de que sejam mudadas ou não, enfim. Então, não sei, é uma questão teórica. E depois tem outra questão mais metodológica, certo? Os Big Data, esses dados de grande porte que se extraem, certo? Da mídia social, porque, enfim, em últimas, Big Data é dado de grande porte, não? De grande quantidade. Então, e que estão, obviamente, digamos, encriptados no mundo digital, certo? A Polícia Federal tem um Big Data para controlar a vida de nós. Basta passar por um aeroporto. Esse Big Data do Big Brother, não? Do poder, certo? A Agência Nacional de Segurança Americana, certo? Nós está monitorando, etc. Cada vez que compramos algo em Amazon, não sabemos onde está indo essa informação. E daí, obviamente, nós conseguimos extrair relações, o sea, entender estruturas relacionais, via Twitter, etc, etc. Então, eu diria que esse, digamos, é o dado grande, extraído e construído computacionalmente, mas ainda assim continuam a ser úteis os dados construídos de forma mais artesanal, via questionários para pequenos grupos, certo? Eu posso, certo, construir através, e aí teríamos que fazer um curso de metodologia, certo? Como é que se construem os dados relacionais. Então, você tem que construir um tipo de pergunta, que se chama um gerador sociométrico, que pode ser de nomes, de posições ou de relações. Você vai aplicar, a partir do dado que você toma, construir uma matriz de adjacência. A matriz de adjacência ela introduz em um computador e algum programa te ajuda, então, a gerar os grafos, a fazer as contas, e a fazer todas as descrições, e no final, a aplicar algum tipo de modelo probabilístico, que te ajude a entender a formação, com que probabilidade se formariam certo tipo de relações aí. Ou se atributos ajudam a formar relações, as homofilias, por exemplo, não? Se as pessoas se buscam porque têm atributos em comum, o gênero, não? A origem social. E o grande problema da construção dos dados para fazer análise relacional é que ainda há um problema sério que eu não encontrei, que ninguém resolveu, é o problema da amostragem. Não se faz análises de redes, de interações, com validade inferencial. Você predefine um universo e sobre esse universo você analisa a formação de relações. Seja o universo do tamanho de uma organização de 50 pessoas, ou seja, esse universo arbitrário, um período do Twitter, certo? Onde vocês, 400 pessoas postaram, e a partir da postagem eu começo... Esse é o universo, me entendeu? Porque está um problema cabeludo da construção de amostras. Granovetti tem um artigo que escreveu com um estatístico sueco do ano 84, onde ele enfrentou o problema. Buscou um colega da Suécia, e eles conseguiram criar uns modelos de amostragem, para fazer amostragem, mas amostragens que estimassem só a densidade das redes, ou seja, no nível diádico das relações. Mas não no nível dos isomorfismos para além da díade, então, que tem a ver com os detalhes da estruturação das relações. Porque partimos do pressuposto de que o mundo tem uma certa estruturação. Então, eu como consigo, a partir de um sector da estrutura, entender o conjunto da estrutura? Me estão entendendo? Esse é um problema cabeludo. Eu já vi um monte de artigos, bom, não tenho uma formação matemática para acompanhar, mas eu não vi já
o modelo pronto para nós começar a fazer a amostragem e dizer, então, de um pequeno grupo do qual eu analisei suas relações, eu posso inferir isso para um universo maior? Não. Não existe. Então, é uma notícia ruim? Sim, alguma notícia ruim tinha que haver, não? Logo no fim? Não, mentira, é um limite, mas isso está sendo contornado porque pela capacidade de nós extrairmos grandes quantidades de informação via internet. Não sei. Mais alguma? Não? Ok. Não, obrigado. Obrigado. Isso não é uma instituição. Eu acho que mais tem 30 minutos.